O Último Dia do Crente, Seu Melhor Dia. Por Thomas Brooks, de 1608 a 1680. Traduzido e adaptado por Silvio Dutra. Sermão pregado no funeral da Sra. Martha Randall, na Igreja de Cristo, Londres, 28 de junho de 1651, por Thomas Brooks, ministro do Evangelho. Tu me guias com o teu conselho, e depois me receberás na glória. Salmo 73, verso 24. A luz é derramada sobre os justos e alegria para os retos de coração. Salmo 97, verso 11. Dedicatória da Epístola. Aos meus amigos dignos e amados, Sr. e Sra. John Russell, e ao Sr. Thomas Randall, toda felicidade neste mundo, e no que está por vir. O sermão que se segue foi pregado em cima de sua importunação, e impresso também sobre a mesma conta. Vocês sabem que nada iria satisfazer o seu espírito, mas a impressão do que finalmente me fez involuntariamente disposto a responder a seus desejos. Não que eu tivesse prazer de negar seus desejos, nem porque eu o valorizava, mas porque achei que não é bom o suficiente para vocês, nem digno daquele peso que vocês colocaram sobre ele, a saber, senão o fruto de algumas meditações curtas e quebradas. Eu já publiquei estas notas, que com todo o amor eu apresento a vocês. Elas estiveram uma vez em seus ouvidos, e estão agora em seus olhos, que o Senhor possa mantê-las sempre em seus corações. Se existe alguma coisa de valor nesse sermão, não é minha, mas do Senhor, através da graça. Queridos amigos, vocês sabem que todos nós devemos morrer no deserto este mundo, ser reunidos a nossos pais, deixar esta terra, e não ser mais vistos. Abraão e Sara devem partir, Jacó e Raquel devem ser separados, Davi e seu filho devem ser cortados. Nossos dias estão contados, o nosso período de tempo está designado, e não podemos ultrapassar os nossos limites. Toda a carne é como a erva, e sua glória como a flor do campo. Salmo 103. 15. Portanto, não chorem como as pessoas sem esperança, nem sejam como Raquel, que não queria ser consolada. Para o efeito de atender a este conselho. Em primeiro lugar, foquem mais tempo sobre o doce comportamento dos outros, sob a perda de seus parentes próximos e queridos. Quando Deus tinha passado a sentença de morte sobre o filho de Davi, então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. 2 Samuel 12.20. Quando seus servos questionaram esta ação, ele respondeu: Porém, agora que está morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Verso 23. Da mesma forma, quando os filhos de Arão foram destruídos pelo fogo porque a sua oferta era fogo estranho, leve. 10:22-23, Arão se calou, ele freou suas paixões, e se submeteu doce e silenciosamente à justiça divina. Da mesma forma, quando foi dito a Anaxágoras que ambos seus filhos, que eram tudo o que tinha, foram mortos, não ficando aterrorizado com a triste notícia, ele respondeu: Eu sabia que gerei criaturas mortais. As pessoas em Trace enterram seus filhos com grande alegria, mas lamentam seu nascimento gravemente, no que diz respeito às misérias que eles terão enquanto viverem. Em segundo lugar, no tempo de cruzes, perdas e misérias, isto é a sabedoria de crentes. Olharem mais para o alto do que para a cruz, demorarem mais sobre a glória do que sobre a miséria, e olharem mais a serpente de bronze que se levantou do que a serpente de fogo que mordeu e picou. 2 Coríntios 4 versos 16-18, Hebreus 10 verso 34. Basílio fala de alguns mártires que foram expulsos durante toda a noite nos em um tempo frígido, e foram conduzidos para serem queimados no dia seguinte, e como eles se consolaram desta maneira. O inverno é nítido, mas o paraíso é doce. Aqui nós trememos de frio, mas o seio de Abraão vai fazer as pazes para todos. Galeno escreve de um peixe chamado Uranoscopos, que tem um só olho e ainda olha continuamente para o céu. Um cristão sob a cruz deve sempre ter um olho que olha para o céu, para que a sua alma não possa desmaiar, e ele possa dar glória a Deus no dia da visitação. Está registrado de Lázaro, que depois de sua ressurreição dentre os mortos, ele nunca foi visto rindo. Seus pensamentos e afetos ficaram muito fixados no céu, embora o seu corpo estivesse na terra, que ele não podia deixar em pequenas coisas temporais o seu coração enquanto focava nas coisas eternas. Que o céu seja o objetivo e um homem da terra seja o seu objeto. Um homem, diz Crisóstomo, que habitasse na contemplação do céu, ficaria relutante em sair dela. Nada disso, diz Agostinho, um homem pode envelhecer na contemplação do céu e, mais cedo envelhecer do que ficar cansado. Em terceiro lugar, compare suas misericórdias e suas perdas juntamente,
e você deve achar que suas misericórdias maravilhosamente superam suas perdas. Você perdeu uma misericórdia, você desfrutou de muitas misericórdias. Qual é a perda de uma esposa, um filho, ou qualquer outra misericórdia temporal, em comparação com o gozo de uma alma sob o favor de Deus, o perdão do pecado, a paz de consciência, as esperanças do céu, etc. Além disso, você desfruta de muitas misericórdias temporais, que faltam a muitos dos preciosos filhos de Sião, etc. Em quarto lugar, considere seriamente as razões de Deus tirando do seu povo os seus mais próximos e suas misericórdias queridas. São estas: para uma avaliação da força e poder de suas graças. Não são todas as cruzes, nem todas as perdas, que provam a força das graças de um cristão. Jó resistiu bravamente em face de muitas aflições por um tempo, mas quando ele foi completamente aflito em seu corpo, então ele agiu como um homem falto de graça, em vez de um homem que havia excedido todos os demais na graça. Deus provou a força da fé de Abraão, e a força da paciência de Jó, e a força de mansidão de Moisés, e a força de zelo de Davi, e a força de coragem de Paulo, ao máximo. Deus não somente irá provar a verdade, mas ele também vai, mais cedo ou mais tarde, provar a força de toda a graça que está em um crente. Êxodo 12 versos 27 a 31. Quando Deus queima os galpões, mas deixa o palácio em pé, quando ele tira o servo, mas deixa o filho, quando ele apanha aqui uma flor e há uma flor nos jardins dos homens, mas deixa as flores que são deleite de seus olhos e a alegria de seus corações, eles suportam isto com paciência e doçura. Mas quando ele queima o palácio, e tira o filho e recolhe a flor mais bela de nosso jardim, então nós geralmente nos mostramos ser homens fracos, e apaixonadamente gritamos: meu filho Absalão, meu filho, Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Segundo Samuel 18 verso 33. Deus passa a sentença de morte sobre as misericórdias mais queridas dos homens, para que ele próprio possa ser mais temido, e que seus servos preciosos e seus advogados possam ser de melhor espírito e consideração. Os egípcios não tremeram sob vários juízos, nem com o que Moisés e Arão disseram, até que Deus feriu seus primogênitos, e então, eles tremeram, e, em seguida, os servos do Senhor e seu conselho encontraram uma melhor recepção da parte deles do que anteriormente haviam feito. Ah, amigos! O Senhor feriu o seu primogênito, assim como eu digo. Então, olhe para isto, assim como você deseja honrar a Deus, para o avanço do Evangelho, a paz de suas próprias consciências, para fechar a boca dos ímpios, e para a alegria daqueles corações que Deus não teria entristecido, para que Deus seja mais temido, e que seus servos e seus serviços sejam mais apropriadamente amados e considerados. O povo de Deus, e as ordenanças de Deus, são de Deus, como seu primogênito, e aqueles que fazem a luz para o primogênito de Deus, Deus fará como a luz do seu primogênito. Estes egípcios haviam matado Israel, o primogênito de Deus, e, portanto, Deus feriu seus primogênitos. Meu desejo e oração será que Deus, removendo e tirando seu primogênito, como posso dizer, possa abrir mais espaço em seus seios para Deus, para Cristo, os santos e preceitos, de modo que sua grande perda possa ser transformada no maior ganho. E, certamente, se este remédio, esta poção que é dada a você por uma mão estendida do céu não funcione assim, a próxima poção será muito mais amarga. João 5 verso 14. Deus passa a sentença de morte sobre misericórdias mais próximas e queridas dos homens, para que possa ganhá-los a uma dependência mais completa e total sob o seu abençoado ser. O homem é uma criatura apta para se pendurar e repousar sobre a própria criatura. Olhei para minha direita, e vi, diz o salmista, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Salmo 142. 4. Bem, o que ele faz, agora que todos os suportes falharam com ele? Porque, agora ele docemente pende para Deus. Versículo 5. Clamo a ti, Senhor, ele diz, tu és o meu refúgio, e a minha porção na terra dos viventes. Sinaíreis, um capitão ateniense, agiu com grande valor na guerra persa, perseguindo seus inimigos que estavam carregados com os ricos despojos de seu país, e estavam prontos para zarpar. Ele segurou o navio com a mão direita, e quando essa foi cortada, ele segurou com a esquerda, que também sendo cortada, ele segurou com os tocos, até que seus braços foram cortados. E então ele segurou com os seus dentes até que sua cabeça foi cortada. Isto é o próprio temperamento da maioria dos homens e mulheres do mundo. Eles vão segurar um suporte, e se Deus cortá-lo, então eles vão se agarrar em outro, etc., até que Deus corte todos os seus apoios, e então eles virão descansar em 10. Deus, e dizer: todas as minhas fontes estão em ti.
Salmo 87, verso 7. Deus retira do seu povo as suas misericórdias queridas, para que ele possa trabalhar seus corações para uma pesquisa mais rigorosa e diligente ao examinarem seus próprios corações e comportamento, para que possam dizer com a igreja: esquadrinhemos os nossos caminhos, e provemo-los, e voltemos para o Senhor. Laum 3:40. Quando a mão de Deus, quando a vara de Deus está sobre nossas costas, as mãos devem estar em nossos corações, e devemos clamar: que mal fizemos nós, que mal fizemos nós. Sêneca fala de Cesto, que deveria cada noite fazer a si mesmo 3 perguntas. Que mal você curou hoje? A qual vício você foi contra este dia? Em que parte você agiu melhor neste dia? Quando a tempestade bate forte sobre você, você precisaria ver qual Jonas está dormindo na parte inferior de suas almas, de modo que, ele sendo descoberto lançado ao mar, suas almas possam ficar seguras, pois no afogamento de seus pecados, encontra-se a segurança de sua alma. Deus retira do seu povo as suas mais queridas misericórdias exteriores, para que possam ser mais compassivos para com aqueles que estão, ou estarão, na mesma condição como a deles. Os judeus no dia de hoje, nos seus banquetes de muita alegria nupcial, quebram um copo com vinho em memória de Jerusalém, dizendo: quando jogam para baixo, assim foi Jerusalém quebrada. O que eles derramam do vinho, eles se enchem de lágrimas. Não é uma vergonha ter o mesmo nome, a mesma fé, o mesmo Cristo, a mesma profissão, etc., e pedir sempre para pisar rosas. Não é uma vergonha estar embarcado neste grande navio do cristianismo com tantos bravos espíritos e se esconder sob escotilhas. Os santos devem ser como as 2 cordas do alaúde que estão sintonizadas mutuamente. Tão logo uma é tocada, a outra vibra. Deus retira do seu povo as suas misericórdias exteriores mais próximas e queridas, para que possam ter maior galardão e melhor sabor espiritual e misericórdias. Diógenes observou a loucura dos homens de seu tempo, que subavaliavam as melhores coisas, mas supervalorizavam as piores. Ah, que isso não fosse o pecado e vergonha de mestres do Evangelho nestes dias. Às vezes Deus retira do seu povo as suas misericórdias exteriores mais próximas e queridas, para que possam ter um galardão maior e um melhor sabor, das misericórdias espirituais e celestes. Deus tira riquezas incertas, para que seu povo possa ter as riquezas seguras. Deus tira a força natural, para que seu povo possa ter mais força espiritual. Deus tira a criatura, para que seu povo se glorie mais em seu Salvador. As coisas espirituais e celestes podem por si só satisfazer a alma. A linguagem de um homem de Deus é esta: ah, Senhor, as coisas boas que tenho de ti, que elas possam me refrigerar. Contudo não podem me satisfazer sem ti. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Salmo 73, versos 25 e 26. A quinta e última palavra de conselho que vou dar é esta: considere séria e frequentemente, que o alvo de Deus tirar ou remover uma misericórdia é, se não abrir caminho para outra, e, geralmente, para uma melhor misericórdia. Deus tomou de Davi uma Mical, e lhe deu uma sábia Abigail. Deus tomou de Davi um Absalão e lhe deu um sábio Salomão. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vô-lo enviarei. João 16, verso 7. Deus tirou a presença corporal de Cristo de seus discípulos, mas deu-lhes mais abundantemente da sua presença espiritual, que era uma mais escolhida e doce misericórdia. Deus sempre usa essa boa palavra: eu não vos deixarei órfãos, ou como está no original grego em João 14:18. Eu não deixarei órfãos ou filhos órfãos. Não. Eu virei, e o confortarei de todas as formas, e vou atender a todas as suas necessidades, e serei melhor para você do que todas as suas misericórdias. Por cobre trarei ouro, e por ferro trarei prata, e por madeira, bronze, e por pedras, ferro, e farei pacíficos os teus oficiais e justos os teus exatores. Isaías 60, verso 17. Para ilustrar isto: pela sua própria malícia é lançado foro perverso, mas o justo até na morte se mantém confiante. Provérbios 14, verso 32. Deveríamos lamentar pelo homem morto ou pela mulher morta que partiram para o inferno, a quem o diabo devora, e a quem atormenta a justiça divina. Mas deixe-me regozijar por aqueles crentes que partiram para o seio de Cristo, para os quais toda a corte do céu se manifesta para acolher. Que eu morra a morte dos justos, e possa ter o meu fim como o deles. Números 23.10. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Salmo 116. 15.
Eu desejo que você e todos os outros que devem ler o que está escrito aqui, ignorem os erros da impressora, se você encontrar algum, pois eu não tive tempo para esperar a impressão para corrigir o que pode ser encontrado de errado. A leitura e aceitação do que eu aqui apresento com amor, eu deixarei a seus julgamentos. No amor e serviço de nosso Senhor querido. Thomas Brooks. Último dia de um crente. Seu melhor dia. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1 verso 21. Amados, estou aqui neste momento para falar uma palavra aos vivos. Meu negócio não é falar alguma coisa aos mortos. Lancem por favor seu olhar sobre Eclesiastes 7. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Vou discorrer sobre a última parte deste versículo neste momento. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Os gregos dizem que o dia de nascimento de um homem é o início de sua miséria. Jó 14 verso 1. O homem que é nascido de uma mulher nasce para tribulação e tristeza. A palavra que é aqui referida nascido, significa também gerado ou concebido. Observamos que o homem é infeliz, logo que deixando o calor do ventre materno, chega chorando ao mundo. Antes mesmo de a criança falar, ele profetiza por suas lágrimas, de suas dores que se seguirão. E isso fez Salomão ao preferir seu caixão antes que sua coroa, o dia da sua dissolução antes do dia da sua coroação. Mas para não entretê-lo por mais tempo do que o necessário, principalmente, a observação que eu falarei neste momento é esta, que o último dia do crente é o seu melhor dia. O dia da sua morte é um dia melhor do que o do seu aniversário. Este será um ponto muito doce e útil para todos os crentes. Eu devo primeiro demonstrar a verdade, que o último dia do crente é o seu melhor dia. A morte é uma mudança de lugar. Quando um crente morre, ele faz, se não mudar de lugar. Ele muda da terra para o céu, de um deserto para uma Canaã, de um Egito para uma terra de Gósen, de um monturo para um palácio. Como é dito de Judas, que ele foi para o seu lugar, Atos 1:25. Um incrédulo ainda não está em seu lugar. O inferno é o seu lugar. Da mesma forma, quando um crente morre, ele vai para o seu lugar. O céu, no seio de Cristo, é o seu lugar. E isto afirma a verdade do que falamos, que o dia da morte de um crente é o seu melhor dia. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, para habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5 verso 8. Um crente não está no presente, em seu lugar. Sua alma ainda está trabalhando e em guerra, e ele não pode descansar até que venha estar no seio de Cristo. Isto Paulo bem compreendeu quando disse: Eu desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. FP 1:23. Eu ficaria feliz em levantar a âncora, e hastear as velas e partir. E sobre esta conta essas almas preciosas gemem por libertação, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. 2 Coríntios 5 verso 2. Por que isso? Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. V6. Nós não estamos em nosso lugar e, portanto, nós gememos para estar em casa, isto é, estar no céu, estar no seio de Cristo, que é o nosso lugar, nossa casa mais desejável. A morte é uma mudança de companhia. Neste mundo, o homem mais piedoso deve viver com os ímpios, e conversar com os ímpios, etc. Isto é uma parte de sua miséria, é o seu inferno neste lado do céu. Isto é visto no espírito de Davi. Salmo 120. 5. Ai de mim que habito em Meseque, que eu vivo entre as tendas de Quedar. Eu li de uma mulher de Deus, que, estando perto da morte, gritou: Ó Senhor, não me deixe ir para o inferno, onde os ímpios estão, porque você sabe que eu nunca amei sua companhia, enquanto nesta vida. E de igual modo lemos em Jeremias 9 verso 2. Ó! Se tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo, e me apartaria dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos. E isso foi que fez angustiar e desgastar a alma justa de Ló. 2 Pedro 2. 7-8. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, por isso via e ouvia sobre as suas obras injustas. Mas a morte é uma mudança de companhia. Um homem de Deus faz, se não mudar a companhia de pessoas profanas, de pessoas vis, etc., para a companhia de anjos, e da companhia de cristãos fracos para a companhia de justos aperfeiçoados. Esse é um lugar notável, mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo,
à Jerusalém Celestial, e aos muitos milhares de anjos, à Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Hebreus 12 versos 22 a 24. Aqui está uma mudança de fato. A morte é uma mudança de companhia, bem como uma mudança de lugar. E se isso é senão um fardo leve, deve ser considerado que o dia da morte de um crente é melhor do que seu aniversário. A morte é uma mudança de emprego. A alma crente, quando morre, muda seu trabalho e emprego. Eu o defino assim. O trabalho de um crente neste mundo encontra-se em orar, gemer, suspirar, se entristecer, lutar, etc. E nós vemos em toda a Escritura que os santos mais escolhidos, que tiveram as maiores visões de Deus, têm impulsionado este comércio. Eles gastaram seu tempo em oração, gemendo, lamentando e combatendo. F. 6.12 Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes? O lema de Probus, um valente imperador romano, era: sem luta não há pagamento. Da mesma forma, eu digo: sem luta não há coroa. Sem luta não há céu. A verdade é, a própria vida de um crente é uma guerra contínua. Os crentes têm de lidar com inimigos sutis, inimigos maliciosos, inimigos vigilantes e inimigos incansáveis. Eles têm de lidar com tais inimigos como os que derrubaram Adão no paraíso, o homem mais inocente do mundo, e que derrubaram Moisés, o homem mais manso do mundo, e Jó, o homem mais paciente no mundo, e Josué, o homem mais corajoso do mundo, e Paulo, o melhor apóstolo no mundo, etc. A vida de um cristão é uma guerra. Jó diz: todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Jó 14.14. Eu ainda luto, diz Jó, com concupiscências e corrupções por dentro, e com demônios e os homens no exterior. Durante todo o tempo da minha guerra eu vou esperar até que viesse a minha mudança. Da mesma forma, em 2 Tim 4:8. Combati o bom combate da fé, etc. A morte é uma mudança de emprego. Ela muda o nosso duro serviço, o nosso trabalho que está cheio de tristezas, e com regozijo e aleluias ao Todo-Poderoso cantamos. Não mais orações, mas louvores. Não mais lutas e perseguições, mas dança e triunfo. Pode uma alma crente olhar para esta mudança gloriosa, e não dizer: melhor é o dia da morte de um crente do que o dia do seu nascimento. A mortalha de morte enxuga todas as lágrimas dos olhos do crente. Apocalipse 7 verso 9. A morte é uma mudança de diversão, assim como uma mudança de empregos. Vou expressar isso em 3 coisas consideráveis. A morte é uma mudança de nosso desfrute mais escuro e obscuro de Deus, para uma apreciação mais clara e doce de Deus. Eu digo, o melhor crente que respira neste mundo, que vê e aprecia mais de Deus, e as visões da sua glória, mas ele não desfruta de Deus tão claramente, senão que ele está muito no escuro. O apóstolo Paulo foi um homem que foi alto em seus desfrutes de Deus e ainda, enquanto esteve aqui na carne, ele diz que via senão como através de um vidro escuro. Agora vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Então, veremos face a face agora, conheço em parte. Então, conhecerei plenamente, como também sou conhecido. 1 Coríntios 13 verso 12. Deus disse a Moisés que ele não podia ver seu rosto e viver. A verdade é que somos capazes de suportar, se não pouco das descobertas de Deus, havendo uma majestade e glória poderosa tal em todas as descobertas espirituais de Deus. Nós somos fracos, e capazes de tomar apenas um pouco de Deus. Temos, se não apreensões escuras de Deus. Testemunham as nossas lágrimas, suspiros, gemidos e queixas, por ir para frente e para trás. Nós olhamos à direita e à esquerda, como fala Jó 23 versos 8 e 9, e Deus se esconde para não podermos vê-lo. Plutarco fala de Eudoxus, que ele estaria disposto a ser queimado pelo sol, se ele pudesse ser admitido para chegar tão perto dele como para aprender a natureza do mesmo. Isto está sobre o coração dos crentes. Senhor, vamos ser queimados, para que possamos vê-lo mais em todas as suas manifestações gloriosas. Sejamos pobres, sejamos qualquer coisa, apenas para que possamos ser tomados de um mais claro gozo de ti mesmo. Crisóstomo professa que a falta do gozo de Deus seria um muito maior inferno para ele, que o sentimento de qualquer punição. Pergunte àqueles que vivem mais alto no gozo de Deus, qual é a sua maior carga. Eles vão dizer: este é o nosso maior fardo. Que as nossas apreensões de Deus não sejam mais claras,
que não possamos vê-lo a quem nossas almas adorariam, face a face. Oh, mas agora no santo céu deve haver uma visão clara de Deus. Não há nuvens ou névoa no céu. A morte é uma mudança de nossos prazeres imperfeitos e incompletos em relação a Deus, para uma apreciação mais completa e perfeita dele. Como nenhum crente tem uma visão clara de Deus aqui, de forma que nenhum crente tem também uma visão completa e perfeita da sua vontade aqui. Em Jó 26.14, quão pouco se ouviu falar dele, falar de Deus e de que se ouve, a quão pouco é entendido. É uma excelente expressão que Agostinho tem. As coisas gloriosas do céu são tantas que excedem em número, tão preciosas, que ultrapassam estimativas, tão grandes, que excedem medidas. Bernardo diz: porque Cristo estar com Paulo era a maior segurança, mas para Paulo estar com Cristo era a principal felicidade. Crisóstomo diz: se fosse possível que todos os sofrimentos dos santos fossem colocados sobre um homem, isto não poderia ser comparado a uma só hora no céu. Tal é a grandeza e plenitude da glória acima. O lema dos santos é: vamos embora daqui. Vamos embora daqui. Assim, em um cor. 13.12 Agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora, conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Se você dissesse: almas, porque esperam em Deus no presente, em seus decretos, leis e ordenanças. Eles vão responder: para que possamos desfrutar de Deus mais plenamente. Oh, que eu possa ser preenchido com a plenitude de Deus. Não há queixas no céu, porque não existem necessidades. Oh, quando a morte deve dar o golpe fatal, haverá uma troca de terra para céu, de alegrias imperfeitas para prazeres perfeitos de Deus, e então a alma deve ser tomada com pleno gozo de Deus, e nenhum canto da alma será deixado vazio, mas tudo deve ser preenchido com a plenitude de Deus. Aqui neste mundo, recebemos graça, mas no céu, devemos receber a glória. Deus mantém o melhor vinho por último. O melhor de Deus, de Cristo, e do céu, está além deste mundo presente. Aqui temos, se não alguns goles, alguns gostos de Deus. A plenitude é reservada para o estado glorioso. Aquele que vê a maior parte de Deus aqui na terra, vê senão suas partes traseiras. Seu rosto é uma joia cujo esplendor e glória, nenhum olho pode ver, senão um olho glorificado. O melhor dos cristãos é capaz de tomar, senão pouco de Deus. Seus corações são como os vasos da viúva, que poderiam receber, senão um pouco de azeite. O pecado, o mundo e as criaturas ocupam muito espaço nos melhores corações, que Deus dá-se pouco a pouco, como pais dão doces a seus filhos. Mas no céu Deus irá comunicar-se totalmente de uma vez para a alma. A graça será então absorvida pela glória. 3. A morte é uma mudança de uma apreciação mais inconstante e transitória de Deus, para uma apreciação mais constante e permanente de Deus. Aqui na terra, o desfrute de Deus pelos santos é inconstante. Um dia eles desfrutam de Deus, e em outro dia a alma se sente e se queixa na angústia de espírito. Aquele que deveria confortar minha alma está longe, meu cálice está vazio, o meu sol está definhando, e o que pode se fazer com a falta deste sol? Como todas as luzes de velas e de tochas não podem compensar a falta da luz do sol. Assim, quando o sol da justiça esconde o rosto, isto não é para todas as criaturas, confortos que podem se tornar a falta de seu rosto. Pela morte, os santos chegam a uma eternidade fixa e invariável. Qual será esta vida? Ou melhor, o que não vai ser, uma vez que todo o bem estará nesta vida. Luz que nenhum lugar pode limitar, música que o tempo não pode apagar, fragrâncias que nunca são dissipadas, uma festa que nunca termina, uma bênção que a eternidade dá, uma eternidade que nunca verá fim. Davi, por vezes, poderia dizer que Deus era sua porção, a sua salvação e sua torre forte, e, no entanto, clama: porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Em um lugar ele diz: eu nunca serei abalado. Salmo 30. 6. E ainda hoje segue-se: você escondeu o seu rosto de mim, e eu fiquei turbado. V7. E este é o estado de um crente neste mundo. Mas no céu há ausência de nuvens que poderiam surgir entre o Senhor e um coração crente. Deus não tem um sorriso num dia, e uma carranca em outro dia. Um dia toma uma alma em seus braços, e no outro dia estava a alma aos seus pés. Esta é a sua negociação com o seu povo aqui. Mas no céu não há nada além de beijos e abraços, nada além de uma apreciação perpétua de Deus. Quando uma vez que Deus toma a alma para si mesmo, ele nunca será noite com mais nada, nunca escuro com aquela alma, etc. Todas as lágrimas serão então enxugadas. Essa é uma palavra doce em 1 TS 4. 17-18. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens,
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Há anjos e arcanjos no céu. Sim, mas eles não fazem o céu. Cristo é o diamante mais brilhante no anel de glória. É o céu e felicidade o suficiente ver a Cristo, e estar para sempre com Cristo. Agora, ó que gloriosa mudança é isso! Parece-me que estas coisas devem nos fazer aguardar pelo dia da nossa morte, e considerar esta vida senão como uma morte lenta. A morte é uma mudança que coloca um fim a todas as alterações. O que é toda a vida de um homem, senão uma vida de mudanças? A morte é uma mudança que põe fim a todas as mudanças externas. Aqui na Terra, muitas vezes você muda sua alegria para a tristeza, a sua saúde para a doença, a sua força para a fraqueza, a sua honra para a desonra, a sua abundância para a pobreza, a sua beleza para a deformidade, os seus amigos para inimigos, a sua prata para o bronze e seu ouro para o cobre. Agora os confortos de um homem estão sorrindo, na próxima hora eles estão morrendo, etc. Todos os temporais são tão transitórios como uma torrente rápida, um navio, um pássaro, uma flecha, um corredor que passa. O próprio principal desses confortos exteriores, o que ele é, senão um nada. O sonho de um sonho, uma sombra, uma bolha, um flash, uma explosão. Agora, a morte põe fim a todas as mudanças externas. Não haverá mais doença, nem mais queixas, nem mais necessidades, etc. E então a morte também coloca um fim a todas as mudanças internas. Ora, o Senhor sorri para a alma, e em outro momento, ele franze a testa sobre a alma. Agora Deus dá assistência para vencer o pecado, em pouco tempo o homem é levado em cativeiro por seu pecado. Agora ele se fortalece contra a tentação, em pouco tempo ele cai diante da tentação, etc. Jó foi heróico no meio das tempestades, e fala como um anjo, mas quando seu corpo foi atingido, e as flechas do Todo-Poderoso o atingiram, e seu dia se transformou em noite, e sua alegria em tristeza, etc. Então alguém poderia ter pensado dele como um demônio encarnado, por sua maldição. Mas a morte põe fim a mudanças internas, bem como mudanças externas. Ora, a alma nunca mais será tentada, não pecará mais, não mais se frustrará. Agora você pode julgar por tudo isto, que o dia da morte de um cristão é seu melhor dia. A morte é outro Moisés. Ela livra os crentes da escravidão e da fabricação de tijolos no Egito. É um dia ou ano do jubileu para um espírito, o gracioso ano em que ele sai livre de todos aqueles capatazes cruéis sob os quais tinha longamente gemido. Os deuses pagãos afirmam que a morte é sumum bonum do homem, seu bem maior. Portanto, quando um deles tinha construído o dedicado templo de Delfos, ele perguntou a Apolo qual seria a sua recompensa. A única coisa que era melhor para o homem, e o oráculo lhe disse que ele deveria ir para casa, e dentro de 3 dias, ele o teria, e no tempo aprazado ele morreu. Assim, os próprios pagãos têm concordado com esta verdade, que o dia da morte de um homem é o seu melhor dia. A morte é uma mudança, que traz a alma para um descanso eterno. A morte é a propositura da alma para a cama, a um estado de repouso eterno. A morte é um descanso do trabalho de nossos trabalhos, um descanso de aflições, de perseguições, de tentação, de deserção, um descanso do pecado, e um descanso de tristezas, GN 88. Essa é a última manifestação do ponto, que o dia da morte de um crente é o seu melhor dia. Agora, enquanto estamos aqui neste mundo, a alma está em uma agitação perpétua. O homem mais piedoso no mundo, de quem é mais elevado e mais claro seu desfrute de Deus, encontra-se muitas vezes como a pomba de Noé, que não achou repouso. Ou ele não tem alguma misericórdia temporal ou espiritual, será assim até que sua alma seja tomada nos prazeres eternos de Deus. A morte traz um homem a um descanso imutável. Apocalipse 14 e o vale de Açor 13, e ouvi uma voz do céu, que me dizia: escreve. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, e as suas obras os seguem. Diz ele, anote isso como uma coisa de valor e peso. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Eles vão descansar de seu trabalho. A morte traz a alma para um descanso imutável. Nota do tradutor. Este descanso não deve ser entendido como sono eterno, mas como livramento de todos os trabalhos, cargas, opressões, pecados e tudo mais que angustiava a alma neste mundo. Perece o justo, e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Entrará em paz, descansarão nas suas camas, os que houverem andado na sua retidão. Isaías 57 versos 1 e 2. A morte é uma mudança que traz uma alma a um descanso imutável,
ela traz uma alma para a cama. Era isto que Paulo desejava morrer para estar com Cristo, e os coríntios gemiam por libertação. Laurence Saunders, beijando a estaca, disse: "Bem-vindo à cruz de Cristo, acolha a vida eterna." Fanny Nus, o mártir italiano, beijou quem lhe trouxe a notícia de sua execução. Foi um dito notável do abençoado Cooper: "Por muitos dias eu tenho buscado a morte com lágrimas, não por impaciência ou desconfiança", diz ele, "mas porque eu estou cansado do pecado, e com medo de cair nele." Você sabe como os mártires abraçaram a cruz, e se congratularam com cada mensageiro da morte que veio a eles, e bateram palmas no meio das chamas. A morte é a coroação dia de um crente, é o dia do seu casamento. É um descanso do pecado, um descanso de tristezas, de aflições e tentações, etc. Morte para um crente é uma entrada para o seio de Abraão, para o paraíso, para a Nova Jerusalém, no gozo do seu Senhor. E, portanto, muito mais para a parte doutrinária, você vê que é evidente, por estas 6 coisas, que o dia da morte de um crente é o seu melhor dia, e que o dia de sua morte é melhor do que o dia do seu nascimento. Aplicação. Eu poderia por muitos outros argumentos demonstrar essa verdade para você, mas deixemos que estes sejam suficientes, porque eu não estaria disposto a mantê-lo mais tempo porque faça necessária a aplicação prática, e está é a vida de todo o ensino. Nunca lamente imoderadamente a morte de qualquer crente, sejam eles os mais excelentes e úteis que já viveram. A morte não é a morte do homem, mas a morte de seu pecado. A morte é para eles o maior ganho, e ela revela muito do egoísmo em nós que deve ser mais absorvido com o ganho e benefício que vem contribuir para nós por suas vidas, do que com a felicidade e a glória que redunda deles por suas mortes. Nos tempos primitivos, quando Deus tinha passado a sentença de morte sobre seus confortos mais queridos, os cristãos se comportavam de uma forma mais elevada, doce e nobre do que costumam fazer hoje em dia. Lembre-se disso. A morte faz aquilo que nem graças, nem deveres, nem quaisquer ordenanças poderiam fazer por um homem durante toda a sua vida. A morte liberta o homem dessas doenças, corrupções, tentações, etc., que nenhum dever, nem graças, nem ordenanças poderiam fazer. Quando Abraão veio lamentar por sua falecida Sara, ele lamentou moderadamente por ela, porque o dia da sua morte era o seu melhor dia. Quando Lutero, o famoso instrumento de Deus, enterrou sua filha, ele não foi visto derramando uma lágrima. Da mesma forma, o Sr. Vattelli, que era famoso em seu tempo, onde, como ele havia pregado no sermão fúnebre de seu próprio filho sobre este assunto, disse: "A vontade do Senhor seja feita", ele e sua mulher colocaram seu próprio filho na sepultura. As pessoas em Trace choram e lamentam muito o nascimento de seus filhos, por causa das dores e problemas que são nascidos com eles, e eles se alegram e se regozijam muito com a morte de seus filhos, porque a morte é o funeral de todas as suas dores. A morte não é, como alguns querem pintá-la. Foi a palavra de um homem pagão, que toda a vida de um homem deve ser outra coisa senão uma meditação sobre a morte. Veja Deut 32.29. Alexandre, o Grande, perguntou a um filósofo indiano quanto tempo um homem deve viver, e ele respondeu: até que ele ache que é melhor morrer do que viver. Essa é a primeira aplicação. Não vamos lamentar imoderadamente a morte de qualquer crente. Não tema a morte. Componha o seu espírito, e não diga da morte como aquele rei ímpio disse ao profeta: você me encontrou, ó meu inimigo. 1 Reis 21 verso 20. Mas procure muito por isto, mas não para não ser livrar de problemas, senão para que a alma possa ser tomada até uma apreciação mais clara e completa de Deus. O dia da sua morte é o seu melhor dia. O bom Jacó morreu com doce espírito composto. Ele chamou seus filhos, e os abençoou e beijou, e recolheu seus pés na cama, e morreu. Moisés, naquela manhã que o mensageiro veio a ele, e disse que ele morreria, foi até a colina, viu a terra de Canaã, a uma distância, e morreu. José construiu sua sepultura em seu próprio jardim. E alguns filósofos tiveram suas sepulturas sempre abertas diante de seus portões, para que os que passavam pudessem sempre pensar na morte, pois na vida eles encontraram confortos raros, cruzes frequentes, prazeres momentâneos e dores permanentes. O dia da morte de crentes é o seu melhor dia. Então, não tenha medo da morte, e que você não pense que isto se trata de uma pequena questão, como alguns o fazem, porque não estão dispostos a morrer. Há muito opróbrio lançado sobre Deus, por crentes não estarem dispostos a morrer. Você fala muito de Deus, do céu, da glória, etc., e ainda quando deve ir e compartilhar essa glória, você dá de ombros e diz: poupe-me um pouco. Não é isto uma vergonha para o Deus da glória. Mas que este conselho possa ficar sobre você, e lembre-se destas 5 coisas. A morte de Cristo é uma morte meritória.
Pode um crente pensar sobre a morte de Cristo como merecendo paz com Deus, perdão do pecado, a justificação, glorificação e ainda ter medo de morrer? O que é a morte de Cristo, portanto, meritória, e deveríamos ainda estar indispostos para partir. Não é a morte uma espada na mão do seu pai. É verdade que uma espada na mão de um louco, ou na mão de um inimigo, possa causar tremor, mas quando a espada está nas mãos de um pai de amor, o filho não teme. Fazer com que a morte seja uma espada, e ainda porque o medo do filho quando ela está na mão, e sabe que o pai terá a certeza de lidar com isso de forma que ele não deve ser ferido ou prejudicado. Lembre-se que a morte de Cristo é uma morte que venceu a morte. O medo da morte é pior do que os grilhões da morte, porque o medo da morte nos mata, muitas vezes, ao passo que a própria morte pode fazê-lo apenas uma vez. Deixe temer a morte aquele que é relutante em ir a Cristo, disse Cipriano. Eu não temo morrer, mas eu tenho medo de ser condenado, disse outro. Lutero, falando do sangue de Cristo, diz que uma pequena gota é de mais valor do que o céu e a terra. Se as almas sob o altar clamam, até quando, Senhor? Se elas solicitam o dia do juízo, por que não eu para o dia da morte, desde que a hora da morte é apenas a véspera do dia de Deus? Zeno disse, eu não tenho medo, senão de velhice. Cristo tirou o aguilhão da morte para que ele não possa feri-lo. Sua morte é uma morte santa e uma morte doce. Ele tem adoçado e santificado a morte para nós. A morte é uma queda que veio por uma queda. Morrer é não ser mais infeliz, se considerarmos corretamente a morte. Diz alguém, que eu possa ver a morte, não como era, mas como tu, Senhor, já fez isso. A morte é o maior monarca e o antigo maior rei maior do mundo. A morte reinou desde Adão até Moisés, RM 5.14, diz Paulo. Mas o Senhor Jesus tem, por assim dizer, desarmado a morte, e triunfado sobre a morte. Ele levou seu aguilhão, de modo que não pode picar-nos, e nós podemos lidar com ele, e colocá-lo em nosso peito, como podemos fazer com uma serpente cujo veneno é removido. O apóstolo, sobre esta consideração, desafia 1 Coríntios 15 versos 55 a 57. Cristo não deixou voluntariamente o seio de seu Pai por sua causa. Será que ele não teve vontade de morrer por você? Será que Cristo pleiteou deste modo? Estas vestes são demasiado boas para mim para abandoná-las, esta coroa é muito gloriosa para mim para deixá-la de lado. Estou muito disposto para sofrer por essas pessoas. Não! Ele prontamente deixou o seio de seu pai, a sua coroa, e suas vestes, e sofreu uma morte maldita, cruel e ignominiosa. Alma, você deve raciocinar assim. Cristo morreu por mim para que eu possa viver com ele. Eu não vou, portanto, desejar viver por muito tempo longe dele. Todos os homens vão de boa vontade ver a quem amam, e devo estar disposto a morrer, para que eu possa ver aquele a quem ama a minha alma. Deve Cristo deixar de lado toda a sua glória e pompa, e casar com uma pobre alma que não tinha nem porção nem formosura, devendo esta alma não estar disposta a ir para casa para o marido. Pensem sobre isso, vocês almas que não estão dispostas a morrer. A vida presente não é a vida, mas o caminho da vida, porque quando deixarmos de ser homens, começamos a ser como anjos. Eles são apenas criaturas da natureza inferior que estão satisfeitos com o presente. O homem é uma criatura futura. O olho de sua alma olha para frente. O trabalhador corre de seu trabalho para a cama, o marinheiro trabalha duro para alcançar o porto, o viajante fica feliz quando ele está perto de sua pousada. Assim se dá com os santos quando eles estão perto da morte, porque então eles estão perto do céu, eles estão perto de sua casa eterna. Não está o cristão completo em Cristo. Cristo será para você em vez de todas as outras coisas, porque nele estão todas as coisas boas para serem encontradas. Agostinho. Por que um crente teria medo de morrer, já que está completo perante Deus, na justiça do Senhor Jesus? Se nós devêssemos comparecer em nossa própria justiça, em nossos próprios deveres, seria terrível pensar em morrer, mas um crente está completo nele, etc. Você está completo nele. Colossenses 2 verso 10. Em Apocalipse 14 versos 4 e 5, lê-se repreensíveis diante do trono de Deus. Em Cantares 4 verso 7 tu és toda formosa, meu amor, e em ti não há mancha. Um crente, quando morre, aparece diante de Deus na justiça de Cristo. Todos os pontos e manchas de sua alma são cobertos com a justiça de Cristo, que é uma incomparável, impecável, inigualável justiça. A esposa de Cristo tem a perfeição da beleza. Ela é todo gloriosa por dentro e ela é impecável e irrepreensível. Ela é a mais formosa entre as mulheres, para que possa ser uma companheira idoneia para aquele que é o mais justo de todos os filhos dos homens.
Salmo 45, verso 2. Os santos são como a árvore do paraíso, GN 3, boa de ser vista e agradável ao seu paladar. Os santos são como Absalão, em quem não havia nenhum defeito da cabeça aos pés. Pense nestas coisas para adoçar suas últimas provações e para torná-lo ansioso para estar no seio de Cristo. Em sexto lugar, considere que o dia da morte dos santos é para eles o dia do pagamento do Senhor. Toda oração terá então sua resposta. Todos os clamores serão satisfeitos. Cada suspiro, gemido e lágrima que caiu dos olhos dos santos deve então ser recompensado. Isso não é a morte, mas a vida, que reúne o moribundo a Cristo. Isso não é vida, senão a morte, o que separa o homem de Cristo. Em seguida, eles serão pagos e recompensados por todo o serviço público, e todo o serviço familiar, e todos os demais serviços que fizeram. Em seguida, uma coroa é fixada sobre as suas cabeças, e vestes gloriosas colocadas sobre as costas, e cetros dourados colocados em suas mãos. É o dia de pagamento do Senhor, e os que eram moribundos devem ouvir o Senhor lhes dizendo: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, verso 21. Naquele dia eles devem achar que Deus não é como Antíoco, que prometeu muitas vezes, mas raramente cumpriu. Não. Então, Deus vai fazer boas todas essas promessas douradas e gloriosas que Ele tem feito para eles, especialmente estas que estão aqui citadas. Apo 2.10, 3, 4, 12, 22 e 7, 16, 17. Agora, Deus lhes dará ouro pelo bronze, a prata pelo ferro, a felicidade pela miséria, muito para a pobreza, a honra para a desonra, a liberdade para a servidão, o céu pela terra, uma coroa imortal pela coroa mortal. Em sétimo lugar, considere isto: o caminho para a glória é pela miséria, o caminho da vida é a morte. Neste mundo somos todos Benonis, os filhos da tristeza. O caminho para o céu é por cruzes e lágrimas. A paixão de Cristo foi antes de sua ascensão. Ninguém passa para o paraíso, senão pela queima de serafins. Não podemos sair do Egito, senão através do Mar Vermelho. Os filhos de Israel vieram a Jerusalém pelo Vale de Lágrimas, e atravessaram o rio Jordão antes de chegarem às águas doces de Siloé. Um homem facilmente engole uma pílula amarga para obter saúde. O médico nos ajuda com dolorosos remédios e ainda o recompensamos por isso. Não há passagem para o paraíso, senão sob a espada flamejante deste anjo da morte. Não há como chegar a essa gloriosa cidade acima, senão através desta difícil e escura pista, suja da morte. Sem enxugar todas as lágrimas de seus olhos, mas com seu sudário, você deve receber a morte, não como um inimigo, mas como um amigo, não como um estranho, mas como um convidado que você há muito tempo procurava, e a morte será bem-vinda como mais abençoada do que seu nascimento. A morte para um crente é a porta dos céus, é a porta da vida. Ela nos transporta para fora do deserto em Canaã, de um mar problemático para um oásis de tranquilidade. João 14. 1:3. Todo homem está disposto a ir à sua casa, embora o caminho que leve a ela seja sempre tão escuro, sujo ou perigoso, e não deveriam os crentes estarem dispostos a ir para suas casas, porque eles devem passar por uma estrada escura que leva até mansões gloriosas, luminosas e eternas que Cristo tem preparado para eles. Em oitavo lugar, considere que, enquanto estamos neste mundo, os nossos corpos fracos, imperfeitos e doentes lançam correntes e grilhões, restrições, obstáculos e impedimentos na alma, que a alma fica impedida de muitos atos nobres e elevados. No céu, a alma funciona mais claramente, e entende melhor, e discorre mais sabiamente, e alegra-se muito mais, e ama de forma mais nobre, e tem desejos mais puros, do que possa fazer aqui. A alma está agora aprisionada em um corpo, e enquanto estiver neste corpo de barro, não pode agir por si mesma. É como um pássaro engaiolado, cuja natureza é voar alto para o lugar de onde ela veio. Quando a alma está agitando suas asas para o céu, o corpo como um pedaço de chumbo puxa-a para a terra, etc. Aqui neste mundo, a alma não pode olhar com os olhos, mas pode ser infectada por eles, nem ouvir pelos ouvidos, mas pode ser distraída pelo que ouvimos, nem cheirar nas narinas, e ser contaminada, sentir o gosto pela língua, mas ser seduzida, e tocar com a mão, mas ser contaminada. Todos os sentidos e membros estão demasiado prontos em toda ocasião e tentação para atrair a alma, que deve fazer-nos dispostos a morrer e esperar por muito tempo por aquele dia em que nossos corpos serão glorificados. Os gregos chamam o corpo de cadeia da alma, de sepulcro da alma. Os crentes. Eles devem ser ágeis, prontos, hábeis e rápidos em seus movimentos, mas não sem antes de serem agora como uma imagem fora do enquadramento, ou uma casa em reparação, que estão agora deformados e doentes, etc.
Para maior clareza e brilho serão como o corpo de Cristo quando foi transfigurado. MT 17. 2. Eles serão muito amáveis e bonitos, imutáveis e imortais. Aqui os nossos corpos ainda estão morrendo. É mais adequado perguntar quando vamos fazer da morte um fim, do que perguntar quando vamos morrer. A morte é um verme que está sempre se alimentando na raiz de nossas vidas, o que deveria tornar a morte mais desejável do que a vida. Em nono lugar, foquem bastante na preparação e vontade de outros santos para morrer. O bom e velho Simeão, após ter colocado Cristo em seu coração, e, em seguida, levando em seus braços, ele canta: Senhor, agora deixe partir em paz o teu servo, pois os meus olhos viram a tua salvação. Lucas 2. 28-30 Eu vivi o suficiente, agora tenho a minha vida, anelei o suficiente, e agora tenho meu amor, já vi o suficiente, agora tenho minha vista, tenho servido o suficiente, agora tenho a minha recompensa, tenho me entristecido bastante, agora tenho a minha alegria. Da mesma forma, acreditavam os coríntios, 2 Cor. 5:4, 8, que gemiam intensamente para serem vestidos com sua habitação do céu, para que o mortal fosse absorvido pela vida, e para poder estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Da mesma forma, Paulo deseja intensamente partir e estar com Cristo, que é o melhor de tudo. Filipenses 1 verso 23. Do mesmo modo, aqueles em Pedro que procuram apressar a vinda do dia do Senhor, 2 Pedro 3 verso 12. Deles é dito para apressarem o dia do Senhor, em relação a seus desejos sinceros por ele, e em relação aos seus preparativos para ele. Da mesma forma, as almas que clamam sob o altar: Até quando, Senhor? Até quando? Etc. Apocalipse 6 versos 9 e 10. Então Paula, essa senhora nobre, quando se leu para ela Cantares 2 verso 11, o inverno já passou, e o canto dos pássaros chegou. Sim, ela respondeu, o canto dos pássaros chegou, e então ela foi cantar no céu. Da mesma forma, o Senhor. Joel disse: Agora, Senhor, deixe teu servo partir em paz, quebrando todos os atrasos. Senhor, recebe o meu espírito. Além disso, ele disse: Eu não tenho vivido de modo que tenha vergonha de viver mais tempo, nem tenho medo de morrer, porque temos um Senhor misericordioso, a coroa da justiça está guardada para mim. Cristo é minha justiça. Assim outra, estando em um desmaio, como seus amigos pensavam, um pouco antes de seu final, eles disseram: Dê-lhe um abraço, mas ela recusou dizendo: Eu tenho um abraço que vocês não conhecem. Assim, o Senhor Pearim, um pouco antes de sua morte, disse: Eu encontrei e sinto muita alegria interior e conforto em minha alma, que se fosse colocado a minha escolha se deveria morrer ou viver, gostaria de 1000 vezes escolher a morte do que a vida, se isso pudesse corresponder à santa vontade de Deus. Agostinho, deixe que demônios incontáveis me perturbem, deixe a tormenta me cercar, deixe a fome macerar meu corpo, deixe as dores oprimirem minha mente, deixe as dores consumirem a minha carne, deixe a vigilância me cansar, ou o calor me queimar, ou o frio me congelar, deixe tudo isso e tudo mais que possa vir a me acontecer, apenas para que eu possa desfrutar de meu Salvador. Assim, o Sr. Bolton, deitado em seu leito de morte, disse: Eu sou pelas maravilhosas misericórdias de Deus, como cheias de conforto assim como meu coração pode suportar, e não sentir nada na minha alma senão Cristo, com quem eu sinceramente desejo estar. Ah, cristãos! Se a vontade superior dos santos para morrer não vai fazer você disposto a morrer, o que será? 10. Em 10º lugar e, por último, considere isto, que o Senhor não vai deixá-lo, mas estar com você naquela hora de morrer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, diz o salmista, no Salmo 23. 4. Da mesma forma, o apóstolo, em Heb 13. 5. Mantenham as suas vidas livres do amor ao dinheiro e se contentem com o que vocês têm, porque Deus disse: Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Há 5 negativas no texto original grego, para assegurar o povo de Deus que ele nunca vai abandoná-los. 5 vezes na Escritura esta preciosa promessa renovada, para que possamos pressioná-lo até que tenhamos pressionado a doçura para fora. Embora Deus possa parecer deixá-lo, você pode ter certeza de que ele nunca te abandonará. Porque esse homem tem medo da morte, se pode estar sempre confiante na presença do Senhor da vida. O imperador Maximiliano ficava tão encantado com a frase: Se Deus está conosco, quem será contra nós? Que ele mandou que isto fosse escrito na maioria das paredes das salas do seu palácio. A aplicação seguinte será para lhe mover totalmente para se preparar para o dia da sua morte. Ah, cristãos! O que é toda a sua vida, se não um dia para se ajustar para a hora da morte?
Qual é o seu grande negócio neste mundo, se não se preparar e estar apto para o mundo eterno? Foi um discurso triste de César Borgia, que estava no seu leito de morte e disse: quando eu vivi, eu fiz provisão para tudo, mas não para a morte. Agora eu tenho de morrer, e estou desprovido para morrer. Ah, cristãos! Vocês precisam orar todos os dias como Moisés. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que possamos aplicar nossos corações à sabedoria, Salmo 90.12, e seguir o conselho do profeta Jeremias: dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que, esperando vós luz, ele a mude em sombra de morte, e a reduza à escuridão. Jeremias 13 verso 16. A velhice é a montanha escura que faz um caminho largo e estreito, e um caminho simples escarpado. É um ponto de sabedoria celestial elevada a considerar o nosso fim. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem, e atentassem para o seu fim. Deut 32.29. Jerusalém pagou caro por ter esquecido do seu fim. A imundícia de Jerusalém estava nas suas fraldas, porque ela não se lembrava do seu fim, pois ela estava terrivelmente derrubada. Para provocar-lhe a se preparar e estar apto para o dia da morte, considere seriamente estas seguintes coisas. Aquele que não se prepara para o dia da sua morte, corre o perigo de perder a sua alma imortal. Embora o verdadeiro arrependimento nunca seja tardio, contudo o arrependimento atrasado é raramente verdadeiro. Aquele que não está pronto para se arrepender hoje, estará menos pronto amanhã. O seu entendimento será mais escuro, seu coração mais duro, sua vontade mais torta, seus afetos mais destemperados, sua consciência mais entorpecida, etc. Bede conta uma história de um certo grande homem que foi advertido na sua doença para se arrepender, que respondeu que ele não se arrependeria agora, pois se ele se recuperasse, seus companheiros ririam dele, mas, ficando cada vez mais doente, então ele disse que era tarde demais para se arrepender. Por enquanto, disse ele, eu estou julgado e condenado. É a maior sabedoria do mundo fazer isso todos os dias, o que um homem faria no dia da sua morte, e ter medo de viver em tal estado, como um homem teria medo de morrer. Ah, almas! Vocês têm medo de morrer em tais e tais pecados, e você não vai ter medo de viver nesses pecados. Uma vez mais, a certeza da morte deve fazer com que você se prepare para a morte. Quando se afirma qualquer coisa para ser infalivelmente verdade, dizemos: tão certo como a morte. Está ordenado, diz o apóstolo, aos homens morrerem uma única vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9 verso 27. Salmo 89 verso 48. Jó 30 verso 23. Eclesiastes 12 verso 5. Uma única vez do texto implica duas coisas. Uma certeza, será. A singularidade, será apenas uma vez. Qual homem vive, que não veja a morte? Diz o salmista. Ou seja, nenhum homem vive e não veja a morte. Em Jó a sepultura é chamada de a casa ordenada para toda a vida. O douto chamou a morte de a nossa longa casa, onde os homens devem seguir por um longo tempo, até a ressurreição. Viver sem temor da morte é viver morrendo. Trabalhar para não morrer é trabalhar em vão. A morte tem como lema: eu não cedo a nenhum. Está decretado que todos devem morrer. Para cada homem o dia da morte é o dia da destruição. Os judeus têm um ditado: no cemitério podem ser vistos crânios de todos os tamanhos. Isto é, a morte chega sobre os jovens, bem como sobre os velhos. A sorte caiu sobre todos, e, portanto, todos devem morrer. Todos os homens são feitos de um molde de matéria. Tu és pó, e ao pó tornarás. Gênesis 3 verso 19. Todos pecaram, e estão aquém da glória de Deus. Romanos 3 verso 23. E, portanto, a morte deve passar por cima de tudo. A incerteza da hora da morte deveria lhe deixar com a boca aberta para estar em uma constante prontidão e preparação para a morte. Nenhum homem sabe quando ele morrerá, nem de que tipo de morte ele morrerá, se de morte natural ou violenta. Augusto morreu em um elogio, Tibério morreu em um engano, Galba morreu com uma frase, Vespasiano morreu com uma brincadeira. Zeuxis morreu de rir para a imagem de uma mulher velha, que ele desenhou com sua própria mão. Sófocles foi sufocado com o bagaço de uma uva. Diodoro o lógico morreu de vergonha porque ele não poderia responder a uma pergunta boba proposta na mesa de jantar. Joanes Masius, pregando sobre a elevação da mulher do filho de Naomi dos mortos, no prazo de 3 horas após, morreu. Félix, conde de Württemberg, sentado à ceia com muitos de seus amigos, caiu num discurso sobre Lutero e as pessoas em geral que seguiam a sua doutrina, sobre os quais o conde jurou de forma solene, que, antes de morrer,
ele andaria até a altura de suas esporas no sangue dos luteranos. Mas na mesma noite Deus estendeu a sua mão contra ele, e ele morreu engasgado com seu próprio sangue. Bibulus, um general romano, ao montar em triunfo em toda a sua glória, uma telha caiu de uma casa na rua, e espalhou para fora seu cérebro. Considere-se, em último lugar, que é uma coisa solene morrer. A morte é uma separação solene de dois amigos próximos, alma e corpo. Lembre-se, todas as outras preparações são sem propósito, se um homem não está preparado para morrer. O que vai aproveitar a um homem se preparar isto e aquilo para os seus filhos, parentes, ou amigos, etc., quando ele não fez qualquer preparação para sua alma, em relação ao seu bem-estar eterno? Assim que a morte lhe alcança, segue-se o julgamento. À medida que o julgamento o encontrar, assim a eternidade o manterá. Se a morte leva-o antes que você espere por ela, e sem estar preparado para ela, será mais terrível para você. Ela fará com que o seu semblante seja mudado, seus pensamentos sejam incomodados, seus joelhos tropegos, batendo um contra o outro. Aquele que prepara para seu corpo e amigos, mas negligencia sua alma, é como aquele que se prepara para seu escravo, mas negligencia sua esposa. Oh, o inferno de horrores e terrores que assistem a essas almas que têm a sua maior obra para fazer quando eles vieram a morrer. Portanto, como você ama sua alma e como você ficaria feliz em morrer, e eternamente ser abençoado após a morte, prepare-se então para a morte. Veja que você construiu em cima de nada abaixo de Cristo. Veja que você tem um interesse real em Cristo. Veja que você morre diariamente para o pecado, para o mundo e para sua própria justiça. Veja que a consciência está sempre acordada. Veja que Cristo seja o seu Senhor e Mestre. Veja que você é frutífero, fiel e vigilante. Então o dia da sua morte será como o dia da colheita para o agricultor, como o dia da libertação do prisioneiro, como o dia da coroação do rei, como o dia do casamento para a noiva. O dia da sua morte será um dia de triunfo e exaltação, um dia de liberdade e de consolo, um dia de satisfação e descanso. Em seguida, o Senhor Jesus será como mel na boca, pomada nas narinas, música no ouvido e um jubileu no coração. A última aplicação é esta: se o último dia do crente é o seu melhor dia, então, pela regra do contrário, o último dia de um homem ímpio deve ser o seu pior dia, pois ele deve enfrentar o julgamento com todos os pecados da sua vida. Um grande homem escreveu, assim, um pouco antes de sua morte: a esperança e a fortuna da despedida. A morte põe termo a todos os benefícios e confortos que agora você desfruta. Agora você deve dizer: honras, amigos, prazeres, riquezas, créditos, etc. Adeus para sempre. Nunca mais terei um momento mais feliz. Nunca vou ser feliz de novo. Meu sol se põe, meu copo está quebrado, minhas esperanças falharam, o meu coração falhou, todas as ofertas de graça são passado, o Espírito nunca mais se esforçará comigo, a livre graça nunca mais me moverá, a serpente de bronze nunca mais será levantada, e a morte será uma entrada para o julgamento, sim. Uma eternidade de miséria. O imperador Sigismundo e Luís da França ameaçavam todos os seus servos que eles não deveriam se atrever a nomear essa palavra amarga morte quando os vissem doentes, tão terrível era o próprio pensamento de morte para eles. O que a voz de Deus foi para Adão após comer o fruto proibido, o que a vinda do dilúvio foi para os homens profanos do velho mundo, o que as águas do Mar Vermelho foram para Faraó e seu exército, o que o fogo do céu foi para os capitães que vieram contra Elias, o que o forno foi para os que lançaram Ananias, o mesmo será o dia da morte de profanas almas perversas. Ah, pecadores! Minha oração por vocês é que o Senhor lhes acordasse, e derramasse luz em suas almas, para que possam ver onde estão e o que são, que ele lhes concedesse romper com seus pecados pelo arrependimento, e dar-lhes o interesse em pouparem a si mesmos, de modo que para vocês viver seja Cristo, e morrer seja ganho. Filipenses 1 verso 21, que a vida e morte de Cristo possam ser vantajosas para vocês, e que a morte possa ser o funeral de todos os seus pecados e tristezas, e uma entrada para toda aquela alegria e prazer, aquela bem-aventurança e felicidade, que está à mão direita de Deus.